Meu nome é Elliot James Callahan, mas quase todo mundo me chama de Eli. Tenho 29 anos e moro em Harrisburg, na Pensilvânia, uma cidade pequena, silenciosa, aninhada ao lado do tranquilo rio Susquehanna. Harrisburg não tem o ritmo frenético da Filadélfia, nem o peso industrial de Pittsburgh, mas carrega um charme próprio. Ruas de paralelepípedo, prédios de tijolos vermelhos desbotados pelo tempo, carvalhos antigos guardando os caminhos e aquele ar de outono que nunca parece ir embora. Trabalho como arquivista na biblioteca da universidade local. Um emprego que não é glamuroso e tampouco paga muito, mas que amo profundamente. Passo meus dias cercado por livros, documentos e cartas amareladas escritas há mais de um século. Gosto de sentir o cheiro do papel antigo, de imaginar as histórias escondidas entre as linhas. A maioria das pessoas vê apenas poeira. Eu vejo vidas inteiras, memórias esquecidas. Sou particularmente fascinado pelo período da Guerra Fria. O mundo dividido, os segredos, as mentiras e a espionagem. Cada relatório que encontro parece um romance de mistério em que as páginas foram arrancadas. Mas, aos olhos da minha família, sou um fracasso. Eli, ainda vivendo com aquele salário miserável? É o que meu primo Jake costuma dizer nos jantares de família, sempre com um meio sorriso e um olhar de desprezo, como se eu fosse um ser de outro planeta. Para eles, sou o inútil, o único Callahan que não mergulhou no mundo dos negócios, do dinheiro e da fama. Meu pai, Thomas Callahan, é um empresário de sucesso no ramo imobiliário, dono de uma companhia que se expande por toda Harrisburg. Meu tio Dan, o irmão mais novo dele, é seu braço direito, sempre de terno caro, sorriso polido e uma autoconfiança que enche qualquer sala. Eles vivem em um universo de carros reluzentes, festas luxuosas e negócios milionários. E eu? Sou apenas o cara de 29 anos, com um suéter gasto, dirigindo um carro velho e preferindo livros a conversas sobre ações e investimentos. As reuniões da família Callahan são verdadeiros espetáculos. Salões cheios de luz, taças de vinho caríssimo e risadas altas ecoando. Meus primos, Jake, Emily e Sarah, adoram exibir as últimas viagens à Europa, os relógios de grife, os apartamentos novos no centro da cidade. Enquanto isso, eu costumo ficar em silêncio, servindo água, recolhendo pratos, ouvindo tudo sem que ninguém se lembre de perguntar nada sobre mim. Eli, o que você faz o dia todo naquela biblioteca? Organiza livros? Que profissão de sonho, hein? Emily dissera isso uma vez, provocando uma gargalhada geral. Eu apenas sorri, balancei a cabeça e continuei limpando a mesa. Já me acostumei a ser o figurante da própria família. Mas há um lugar onde nunca me sinto um estranho. A velha casa de madeira dos meus avós, escondida entre as árvores do bosque de Allegheny. Meu avô, Walter Edmund Callahan, ou simplesmente Vovô Walt, como gosto de chamá-lo, é um homem alto, embora o tempo tenha curvado suas costas, embranquecido seus cabelos e tornado suas mãos cheias de veias e marcas. Ele passa os dias com um livro nas mãos e uma xícara de café preto ao lado, vestindo sempre o mesmo suéter puído e um boné gasto. A casa onde vivem cheira a madeira úmida, a lembranças e a eternidade. Minha avó, Margaret, ou vovó Maggie, é o oposto da frieza do resto da família. Doce, paciente, sempre com um sorriso leve e olhos que brilham de ternura. Gosto de observá-la sentada perto da janela, tricotando ou preparando chá, enquanto vovô conta histórias antigas. Juntos parecem um retrato vivo de um outro tempo, um tempo em que o amor era mais simples e a vida mais silenciosa. A família quase não se importa com eles. Para meu pai e tio, vovô não passa de um velho preso ao passado, um homem sem valor, dono de uma casa que poderia render milhões se vendida. Lembro-me do que meu pai disse certa vez, em uma festa, segurando uma taça de champanhe. O velho não vai deixar nada. A vida dele foi só ler livros e falar de guerra. Meu tio Dan riu, completando. Um desperdício de terreno. Ouvir aquilo me apertou o peito. Vovô ficou em silêncio, olhando pela janela, alheio ao riso dos outros, como se enxergasse um mundo que ninguém mais conseguia ver. Mas para mim, ele é meu mundo inteiro. Todo fim de semana, dirijo até lá levando pães, remédios ou apenas companhia.
Sentamos ao lado da lareira e ele conta histórias. Histórias de guerra, de soldados, de segredos que o tempo teria engolido se não fosse por ele. Eli, você sabia? Dizia com o olhar aceso. O mundo está cheio de segredos. Há pessoas que viveram vidas inteiras e ninguém jamais soube o que fizeram para mudar a história. Vovó ria fingindo repreendê-lo. Walt, não confunda o menino com suas histórias. Mas eu sabia que ela adorava ouvi-lo tanto quanto eu. Aquelas tardes, com o fogo estalando e o cheiro de bolo recém-saído do forno, eram o que me faziam sentir parte de algo verdadeiro. Não precisava de carros caros, nem da aprovação da família. Só precisava que o vovô continuasse saudável, que a vovó mantivesse o sorriso e que as histórias nunca acabassem. A única pessoa, além deles, que me tratava com carinho era minha mãe, Susan. Ela é uma mulher de cabelos castanhos, presos num coque e olhos tristes, quase sempre em silêncio. Na família Callahan, ela é como uma sombra, sempre atrás do meu pai e do tio Dan, sem nunca levantar a voz. Mas quando estamos sozinhos, ela segura minha mão e diz: Eli, você não precisa ser como eles. Basta ser você mesmo. Essas palavras são como abrigo num mundo frio demais. A vida seguia assim, rotineira, silenciosa, previsível. Até uma noite de outono que mudou tudo. Fazia frio e eu fui visitar meus avós como sempre. Vovô estava à beira da lareira com um livro nas mãos, mas havia algo diferente em seu olhar. Ele me observava com uma intensidade estranha, como se tentasse ler meus pensamentos. A vovó já tinha ido dormir e ficamos só nós dois, com o fogo iluminando o silêncio. Eli, ele disse em voz baixa e grave, se existisse um segredo capaz de mudar tudo o que você pensa sobre esta família. Você gostaria de saber? Ri, tentando aliviar o clima. Vovô, vai começar suas histórias de espião outra vez? Mas ele não sorriu. O reflexo das chamas fazia seus olhos brilharem de um jeito diferente, como se ele enxergasse algo que eu não podia ver. Não estou brincando, Eli. Há coisas que escondi a vida toda. Talvez esteja chegando a hora de você saber. Um arrepio me percorreu, e não foi por causa do frio. Antes que eu perguntasse mais, ele apenas colocou a mão no meu ombro e murmurou: Você é o único em quem confio. Lembre-se disso. Naquela noite, voltei dirigindo sem conseguir tirar as palavras dele da cabeça. Um segredo? Algo que pudesse mudar a forma como vejo minha própria família? Tentei me convencer de que era só conversa de um homem velho. Mas no fundo, eu sabia. O vovô nunca falava à toa. E aquele olhar não era o de um idoso confuso, mas o de alguém prestes a revelar algo imenso. Continua na próxima parte. Vis Casale, da ChatGPT Casal, Adaptação, Parte 2. O outono passou rápido em Harrisburg. As folhas douradas cobriam as estradas estreitas que levavam à casa dos meus avós, como se o próprio tempo quisesse guardá-los sob um manto silencioso. Mas junto com a estação, a saúde do vovô começou a declinar. Quando cheguei certa manhã, encontrei-o sentado perto da lareira, respirando com dificuldade. O rosto, antes cheio de vigor, parecia mais pálido. A vovó, com os cabelos prateados bem presos e as mãos trêmulas, preparava chá para ele. Ele está tossindo há uma semana, disse ela tentando parecer calma, mas o medo tremia em sua voz. O médico acha que é pneumonia, mas ele se recusa a ir para o hospital. Quer ficar aqui. Ajoelhei-me ao lado dele e segurei sua mão. Vovô, deixa que eu te levo, por favor. Ele apenas sorriu, um sorriso fraco, mas sereno. Eli, eu sou velho. Não preciso de hospital, só preciso estar aqui, com sua avó e com você. O calor da sua mão era frágil, como se pudesse se apagar a qualquer momento. Quis insistir, mas o olhar dele me silenciou. Não era o olhar de alguém que desistia, era o de alguém que aceitava o inevitável com dignidade. Comecei a visitá-los com mais frequência. Às vezes faltava ao trabalho só para passar o dia ajudando, cozinhando sopa, limpando a casa. À noite, sentava ao lado dele e ouvia suas histórias. Mas algo havia mudado. Ele já não falava sobre guerras e agentes secretos. Falava sobre a vida, sobre juventude e escolhas. Eli, você já pensou que uma pessoa pode viver duas vidas? Perguntou certa vez, observando as chamas. Duas vidas? Repeti. Sim,
Uma que todo mundo vê e outra que só ela conhece. Às vezes, é preciso esconder certas verdades, porque revelá-las pode destruir tudo. Suas palavras ficaram ecoando dentro de mim como pedras caindo num lago. Quis perguntar o que ele queria dizer, mas a vovó entrou na sala com biscoitos recém-assados e o assunto morreu ali. Enquanto eu me preocupava com ele, o resto da família continuava indiferente. Meu pai estava sempre viajando para reuniões. O tio Dan aparecia nos jornais sorrindo para câmeras e investidores. Meus primos seguiam entre festas, carros e selfies. Naquele dia de ação de graças, nenhum deles foi visitar meus avós. Meu pai ligou brevemente. Seu avô está bem? Estou ocupado. Passo aí semana que vem. Mas nunca passou. O tio Dan mandou uma cesta de vinhos importados, e só. Nem uma ligação dos primos. Apenas minha mãe e eu fomos. Ela levou um peru assado, eu levei biscoitos de gengibre, os preferidos da vovó. Sentamos à mesa pequena da cozinha, com o cheiro de lenha e o som suave da chuva batendo no telhado. O vovô tossia mais do que de costume, mas ainda sorria ao recordar histórias de quando meu pai e o tio Dan eram crianças. Eles brigavam pelo maior pedaço de torta de abóbora, disse rindo baixinho. Minha mãe sorriu de forma triste. Sabíamos que ela sentia a solidão dos pais, mas como sempre, permaneceu em silêncio. Ela havia aprendido a aceitar o papel de sombra dentro dos Callahan. Com o passar dos meses, o estado dele piorou. O médico foi claro. Dificilmente passaria do inverno. Eu comecei a dormir na poltrona da sala, com medo de deixá-lo sozinho. A vovó, mesmo frágil, cuidava dele com um amor que eu nunca vira igual. Ficava acordada a noite toda trocando panos mornos, preparando chá de gengibre, verificando a respiração dele. Mas os olhos dela já traziam o desespero silencioso de quem sabe que está prestes a perder a metade da alma. Numa dessas noites, sentei ao lado da cama dele. A lua entrava pela janela e desenhava sua face com luz prateada. Eli, ele sussurrou com a voz fraca, mas firme. Não confie no que vê na superfície. Quando eu me for, vá até aquele lugar. Que lugar, vovô? Perguntei, com o coração acelerado. Ele apertou minha mão com uma força surpreendente. Você vai saber. Só lembre, é o único em quem confio. Não deixe que te enganem. Quis perguntar mais, mas ele começou a tossir, e a vovó entrou apressada. Ela me lançou um olhar dizendo, não o force. Assenti. Mas dentro de mim algo ardia. Nos dias seguintes, percebi detalhes que nunca tinha notado antes. Enquanto ajudava a limpar a casa, encontrei um caixote de madeira, trancado com um pequeno cadeado, escondido num canto da sala. O que é isso, vovó? Perguntei. Ela sorriu, balançando a cabeça. É do seu avô. Disse para não mexer. Não insisti, mas a imagem daquela caixa não me saiu da cabeça. A madeira arranhada, as marcas do tempo. Como se ela tivesse atravessado décadas de segredos. Os últimos dias do vovô passaram em silêncio. Ele quase não falava mais, mas sempre que eu chegava, ele segurava minha mão, como se quisesse me entregar uma força invisível, um legado que não podia ser dito em palavras. A vovó permanecia ao lado dele o tempo todo. O cansaço começava a marcar seu rosto, mas o amor que ela sentia por ele ainda reluzia, suave e inabalável. O resto da família continuava distante. Meu pai ligou uma única vez, perguntou brevemente sobre o estado de saúde e desligou, alegando reuniões importantes. Naquela mesma semana, o vovô se foi. Na noite anterior à sua partida, ele abriu os olhos uma última vez. Olhou para mim e sussurrou. Eli, tenho orgulho de você. Essas foram suas últimas palavras. Na manhã seguinte, o sol mal havia nascido quando percebi que ele não respirava mais. Fiquei ao lado da cama, segurando sua mão até o calor sumir completamente. A vovó, de pé, acariciava o cabelo dele com ternura. Ela não chorou. Apenas deixou o silêncio preencher o quarto. Seu avô viveu uma vida longa, Eli, disse ela, a voz trêmula, e te amava mais do que qualquer um. Eu chorei. Mas entre as lágrimas, as últimas palavras dele ecoavam. Não confie no que vê na superfície. Quando eu me for, vá até aquele lugar. Sabia que algo começava ali. O funeral aconteceu em um dia cinzento, de chuva fina.
O céu de Harrisburg parecia chorar conosco. O caixão de carvalho repousava no centro da sala, rodeado por coroas de flores brancas. Usei um terno preto que minha mãe achou no fundo do meu armário. Estava um pouco apertado, mas isso não importava. Minha mente estava longe, presa às memórias do vovô. Sua voz baixa, suas histórias, aquele olhar enigmático. Toda a família apareceu, impecável, fria, sem emoção. Meu pai, Thomas, na primeira fileira, o rosto rígido, como se estivesse apenas cumprindo um protocolo. O tio Dan, ao seu lado, cochichava algo para um homem de terno cinza, indiferente à solenidade. Meus primos, Jake, Emily e Sarah, ficaram num canto, rindo discretamente e checando o celular. Minha mãe segurava minha mão com força. Vestia um vestido simples, preto, e os olhos estavam vermelhos, mas secos. Ela tentava esconder o luto, como sempre fazia. A vovó estava na primeira fileira, imóvel, com o lenço entre os dedos e o olhar fixo numa foto antiga do vovô sorrindo. Quis me levantar e dizer a todos que aquele homem não era simples. Quis gritar que ele tinha sido grandioso, honesto, alguém que amava a verdade mais do que o próprio conforto. Mas fiquei calado. Naquela sala, ninguém realmente o conhecia. Depois do funeral, meu pai organizou um jantar em um restaurante caro, com vista para o rio Susquehanna. Eu não queria ir, mas minha mãe pediu. Vá, Eli. Faça isso por seu avô. Aceitei, mas me arrependi assim que entrei. As pessoas brindavam, conversavam sobre negócios, viagens, investimentos. O nome do vovô mal era mencionado, e quando era, vinham frases vazias como morreu em paz. Já estava velho. Sentei-me no fim da mesa, ouvindo meu primo Jake falar sobre seu novo Tesla e Emily exibir uma bolsa de Paris. Meu pai e o tio Dan discutiam um novo projeto imobiliário com o mesmo entusiasmo de sempre. Aquele terreno é ouro puro, dizia meu pai. Só precisamos resolver umas pendências com o conselho da cidade. Olhei para eles e me perguntei se algum dia haviam realmente conhecido o pai que acabavam de enterrar. A vovó não foi ao jantar. Disse que queria passar um tempo sozinha na casa. Minha mãe insistiu para que eu fosse com a família. Ela precisa de um pouco de paz, disse. Mas eu sabia que ela só queria ficar perto das memórias do vovô. Dias depois, o advogado da família, Harold Steinberg, ligou pedindo para todos comparecerem ao escritório para a leitura do testamento. Steinberg era um homem magro, de cabelos grisalhos e óculos de aro prateado. Falava devagar, como se cada palavra pesasse toneladas. A sala era pequena, repleta de estantes com documentos. Meu pai sentou-se à cabeceira, as mãos cruzadas. O tio Dan, ao lado, olhava o relógio a cada minuto. Meus primos cochichavam, rindo, como crianças impacientes à espera de presentes de Natal. Minha mãe ficou ao meu lado, em silêncio. A vovó não quis ir. Disse que confiava plenamente nas decisões do vovô. Eu, sinceramente, não esperava nada. Sabia que ele não era rico. Achava que tudo o que tinha eram a casa, uns livros e o terreno. Mas lá no fundo, esperava que me deixasse algo simbólico, um sinal, uma resposta para aquelas últimas palavras. Steinberg começou a ler. Pequenas quantias para os filhos e netos, economias modestas, lembranças simples. Quando terminou, o ambiente se encheu de decepção. É só isso? Murmurou Jake, alto o bastante para todos ouvirem. Ridículo, disse Emily. Então o advogado ajustou os óculos e prosseguiu. Ao meu neto, Elliot James Callahan, deixo a propriedade antiga número 1417 e $10. Silêncio. Por um segundo, ninguém reagiu. Depois, a sala explodiu em risadas. $10? Gargalhou Jake. E uma casa velha? Isso é piada. Meu pai não riu. Mas o olhar dele, frio e cortante, dizia tudo. Desprezo. O tio Dan sussurrou algo no ouvido dele e ambos se levantaram. Senti o chão sumir sob meus pés. Eu não queria dinheiro, nunca quis. Mas por que o vovô teria me deixado algo tão estranho? Propriedade número 1417? $10? Olhei para o advogado, que apenas fez um aceno breve, como quem dizia, procure entender. Quando saí do escritório, a chuva caía leve. As gotas se misturavam com o gosto salgado na minha boca. Não era raiva, era confusão.
e um vazio profundo. As palavras do vovô ecoavam outra vez. Não confie no que vê na superfície. Naquela noite, mal consegui dormir. A chuva batia na janela do meu pequeno apartamento e o som parecia o eco de um segredo tentando escapar. Peguei o envelope que o advogado havia me entregue após a leitura do testamento. Dentro havia o documento da tal propriedade no 1417, uma casa abandonada nos arredores de Harrisburg, perto da estrada que levava ao bosque de Allegheny. O papel era velho, amarelado, com a assinatura do vovô no rodapé. Algo dentro de mim dizia que aquilo era importante. Lembrei das palavras dele, das suas histórias, do olhar que tinha antes de morrer. Não era coincidência. No dia seguinte, decidi ir até lá. A estrada era estreita, cercada por árvores nuas e coberta por folhas mortas. O céu, cinzento. Depois de uns 40 minutos dirigindo, vi a placa quase ilegível. 1417, propriedade privada. Estacionei o carro e caminhei até a casa. O lugar parecia esquecido pelo tempo. Janelas quebradas, a madeira escurecida pela chuva e um cheiro forte de mofo. Abri a porta, que rangeu como se protestasse. Lá dentro, o ar era denso e frio. Poeira por toda parte, móveis cobertos com lençóis antigos e o silêncio mais absoluto. Andei devagar, observando cada canto. Sobre uma mesa caída, havia um envelope pardo com meu nome escrito à mão. Para Eli. Meu coração disparou. Abri o envelope. Dentro, havia uma chave pequena e uma nota escrita com a letra trêmula do vovô. Se você está lendo isto, é porque finalmente chegou o momento. Vá até o porão. Confie em si mesmo. E lembre-se. O que está escondido aqui não é apenas meu, é nosso legado. Senti um arrepio subir pela espinha. Fui até o porão, a porta era pesada, e a chave encaixou perfeitamente. O rangido ecoou pela casa, e um cheiro de terra e ferro tomou o ar. Desci os degraus com o coração martelando no peito. Lá embaixo, encontrei algo que jamais poderia imaginar. Um cofre antigo, embutido na parede de pedra. A combinação estava anotada num papel colado ao lado, com a caligrafia do vovô. Girei os números. O cofre se abriu com um clique metálico. Dentro havia uma caixa de madeira escura, um caderno grosso, um pendrive e várias fotografias antigas. As fotos mostravam o vovô muito mais jovem, usando roupas militares e, em uma delas, um crachá com o selo da CIA. Meu corpo inteiro gelou. Peguei o caderno e comecei a folheá-lo. Havia anotações em inglês e em códigos, números, siglas, nomes de países, diagramas de comunicação, instruções. Era um diário, não de um simples historiador, mas de alguém que viveu dentro da história. Em uma das páginas, uma frase me fez prender a respiração. Operação Blue Horizon, Berlim, 1978. As datas batiam com o período em que o vovô sempre falava com tanto brilho nos olhos. A ficha caiu. Ele não estava apenas contando histórias, estava contando sua própria vida. Continuei folheando até encontrar um envelope menor. Dentro havia uma carta endereçada a mim. Meu querido Eli, se você está lendo isto, então já não estou mais aqui. Passei a vida inteira guardando segredos. Não por covardia, mas por dever. O que há neste porão é a prova de quem realmente fui e de quem esta família se tornou. Seu pai e seu tio trilharam caminhos perigosos, cheios de mentiras e ganância. Tentei impedi-los, mas falhei. Agora cabe a você decidir o que fazer com a verdade. Se ainda houver uma chance de redenção, ofereça-a a eles. Mas se escolherem continuar, então confio em você para fazer o que for certo. Com amor e fé, seu avô, Walter Callahan Falcon. Falcon. A palavra me atravessou como uma lâmina. Esse era o nome de código que ele usava em suas histórias. O agente que sempre descrevia com tanto mistério. Ele era o Falcon. Passei horas sentado no chão frio do porão, lendo as anotações, vendo as fotos, tentando entender o que significava ser neto de um espião da CIA. As anotações falavam de operações secretas na Europa, de infiltrações e missões de contenção durante a Guerra Fria. Havia referências a nomes que eu reconhecia dos livros de história. Agentes reais, diplomatas, eventos de 1978 a 1983.
Mas também havia algo mais. Documentos sobre transferências financeiras, empresas de fachada e charities, instituições de caridade falsas. Todas ligadas ao nome Callahan Sons Real Estate, a empresa do meu pai e do tio Dan. Um nó se formou no meu estômago. As provas estavam ali, diante de mim. Meu avô havia descoberto que a própria família estava envolvida em corrupção e lavagem de dinheiro, e deixara tudo para mim, como um pedido de justiça. Fechei a caixa e saí do porão com o coração pesado. Do lado de fora, o vento frio do bosque me envolveu, e por um instante jurei ouvir a voz dele ecoando: "Faça o que é certo, Eli." No dia seguinte, eu já não era o mesmo. Fui trabalhar na biblioteca da Universidade de Harrisburg, mas não consegui me concentrar. Enquanto catalogava livros e respondia perguntas dos alunos, minha mente voltava sem parar àquela carta, ao cofre, ao nome de código: Falcon. Na hora do almoço, decidi procurar alguém que pudesse me ajudar a entender aquilo tudo. O nome que me veio à cabeça foi o do Dr. Leonard Brooks, professor de História Contemporânea e especialista em Guerra Fria. Eu o conhecia de algumas conversas ocasionais. Um homem de cabelos grisalhos desgrenhados, óculos redondos sempre escorregando pelo nariz, e um olhar curioso, como se estivesse sempre decifrando um enigma. Bati à porta do seu escritório. Ele levantou o olhar por cima de uma pilha de papéis. "Eli, que surpresa! Entre, o que te traz aqui?" Fechei a porta e sentei-me à frente dele. Tirei da mochila o caderno do vovô e algumas fotografias. Coloquei sobre a mesa. "Preciso da sua ajuda, doutor. Acho que meu avô esteve envolvido em algo grande. Não sei explicar direito, mas pode olhar isto?" Ele folheou o caderno devagar. De repente parou em uma página cheia de símbolos e diagramas. Franziu a testa, empurrou os óculos para o alto e sussurrou: "Meu Deus! Isso é uma cifra da CIA." "Como assim?" perguntei, sentindo o coração disparar. "Esses códigos, esse tipo de diagrama de comunicação, são protocolos autênticos da agência, usados em operações de campo nos anos 70 e 80. Eli, o seu avô não era apenas um entusiasta de história, ele era um agente de alto escalão." Mostrei a foto em preto e branco com a legenda Operação Blue Horizon, Berlim, 1978. O Dr. Brooks ficou pálido. "Você tem noção do que está segurando? Essa operação foi uma das mais delicadas da Guerra Fria. E esse codinome aqui, Falcon, aparece em relatórios desclassificados. Se seu avô era o Falcon, ele coordenava toda uma rede de agentes americanos na Europa Oriental." Senti o chão sumir. O ar ficou pesado. "Isso é real?" perguntei quase num sussurro. "Posso confirmar. Tenho um contato nos arquivos nacionais. Posso enviar partes do material, sem citar nomes, para verificar. Mas Eli, se isso for autêntico, você precisa ser muito cuidadoso. Há segredos que, mesmo depois de décadas, ainda causam problemas." Assenti com a garganta seca. "Eu preciso saber." Ele me deixou tudo isso. E uma decisão a tomar. O professor me olhou fixamente. "Então descubra a verdade, mas não confie em ninguém." Guardei o caderno e as fotos, agradeci e saí. Enquanto dirigia de volta para casa, sentia como se estivesse sendo observado. Cada farol vermelho parecia uma armadilha. Cada carro atrás de mim, uma sombra. Mas não era medo, era o peso do segredo. Em casa, tranquei a porta, escondi o material e sentei na cama. A voz do vovô ecoava dentro de mim. "Se eles escolherem o caminho errado, faça o que é certo." Nos dias seguintes, decidi confrontar meu pai e o tio Dan. Eles precisavam ouvir, cara a cara, o que o próprio pai deles tinha deixado registrado. Cheguei ao escritório deles, no centro de Harrisburg, num dia chuvoso. O edifício de vidro refletia o céu cinzento, e o logotipo prateado Callahan Sons Real Estate brilhava na entrada. Entrei com um frio no estômago e a pasta de documentos nas mãos. Meu pai estava sentado atrás de uma mesa enorme de carvalho, folheando papéis. O tio Dan falava ao telefone, de costas para mim, gesticulando com impaciência. "Eli?" disse meu pai, sem erguer muito o olhar. "O que você está fazendo aqui? Não vê que estamos ocupados?" Respirei fundo. "Precisamos conversar. Sobre o vovô e sobre a empresa." O tio Dan desligou o telefone rindo.
O velho te deixou $10 e uma casa caindo aos pedaços e agora você quer dar palestra de moral pra gente? Pus os papéis sobre a mesa, cópias dos contratos falsos e das notas do vovô. Esses documentos provam que vocês estão lavando dinheiro através da Bright Future Charity. O vovô sabia de tudo, ele me deixou isso. Silêncio. O rosto do meu pai ficou vermelho. O do tio Dan, pálido. Você tem noção do que está dizendo? Rosnou meu pai. Isso é calúnia. Você está destruindo a própria família? Não, pai, vocês fizeram isso sozinhos. O tio Dan aproximou-se, o sorriso sumindo. Se continuar com essa história, vai se arrepender. Temos contatos, Eli. Podemos acabar com você, com sua carreira, com tudo. Olhei para eles e vi o que o vovô enxergara há anos. 2 homens que venderam a alma pela ambição. Meu corpo tremia, mas minha voz saiu firme. Eu só quero que parem, que devolvam o que roubaram. Se fizerem isso, ninguém precisa saber. Mas se continuarem, vou expor tudo. Meu pai se levantou bruscamente, batendo na mesa. Você não vai destruir o nome Callahan, ouviu? É um maldito ingrato. O velho te envenenou com essas bobagens. Fitei-o nos olhos. O vovô acreditava que eu faria o que é certo. E é o que vou fazer. Saí do escritório antes que eles respondessem. A chuva caía pesada, encharcando meu casaco, mas eu me sentia leve, pela primeira vez, livre do medo que me prendia desde criança. Sabia que o próximo passo seria definitivo. Não havia mais volta. Continua na próxima parte o desfecho e legado de Eli Callahan. Wiz Casale, da ChatGPT Casal, adaptação, parte 6, final. Naquela noite voltei para casa exausto, com a mente em turbilhão. Os documentos, o pendrive, a carta, tudo parecia pulsar dentro da minha mochila, como se guardassem uma vida inteira prestes a explodir. Sentei à mesa e encarei a foto do vovô em Berlim, 1978. O olhar dele, firme e tranquilo, parecia atravessar o tempo e me observar. Faça o que é certo, Eli. Essas palavras já não eram apenas lembrança, eram ordem. Peguei o telefone e liguei para o advogado Harold Steinberg. Senhor Steinberg, encontrei coisas do vovô. Coisas sérias. Preciso que o senhor as encaminhe às autoridades certas. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Tudo bem, Eli. Amanhã, 9 horas, traga tudo. Mas pense bem, depois disso não haverá retorno. Desliguei e olhei em volta. A solidão do apartamento me envolveu, pesada. Sabia que estava prestes a destruir o pouco que restava da minha família. Mas também sabia que se ficasse em silêncio, estaria traindo o homem que mais amei. No dia seguinte, levei tudo ao escritório de Steinberg. O caderno, os contratos falsos, o pendrive e a carta. Contei-lhe tudo, desde o porão até o confronto com meu pai e o tio Dan. Ele ouviu atentamente, depois fechou a pasta com um estalo. Entendo. Vou enviar uma cópia disso a um repórter de confiança e ao Departamento de Justiça. Eli, você está prestes a mudar muita coisa. Mas esteja preparado. Vai doer. Assenti. Eu só quero que a verdade apareça. O impacto. Uma semana depois, o Harrisburg Times publicou a manchete que incendiaria a cidade. Callahan Sons Real Estate, envolvida em esquema de lavagem de dinheiro e corrupção. A matéria detalhava as fraudes, o uso da falsa fundação de caridade e as conexões políticas. As provas, vindas de uma fonte anônima, eram irrefutáveis. No mesmo dia, a polícia invadiu os escritórios da empresa, congelou contas, confiscou computadores. Meu pai e o tio Dan foram chamados a depor. O Império Callahan, construído à base de mentiras, começou a ruir. Os telefonemas começaram. Meu primo Jake gritou comigo ao telefone. Você acabou com a família, Eli. Destruiu tudo. Emily e Sarah me chamaram de traidor em mensagens furiosas. O tio Dan enviou um SMS curto e gelado. Você vai se arrepender. Meu pai. Não disse nada. Nenhuma palavra. Mas soube, pelos noticiários, que ele aparecia de cabeça baixa entrando no tribunal. A única pessoa que veio me ver foi minha mãe. Chegou chorando, mas me abraçou com força. Você fez o que era certo, meu filho. Seu avô teria orgulho de você. Mas agora, vai ter que ser forte. Ela partiu logo depois, dividida entre o amor e a culpa. Durante semanas, Harrisburg viveu um frenesi.
Telejornais, rádios, jornais, redes sociais, todos falavam dos Callahan. Vi o sobrenome que carreguei a vida inteira se transformar em sinônimo de escândalo. E ainda assim, eu não me arrependi. O testamento final. Um mês depois, recebi outra ligação de Steinberg. Eli, preciso que venha ao escritório. Ah, um anexo ao testamento do seu avô. Nunca mencionei antes porque só podia ser revelado após a resolução do caso. Meu coração disparou. Quando cheguei, ele me recebeu com um sorriso discreto e colocou uma pilha de documentos diante de mim. O seu avô, Walter Callahan, ou como era conhecido, Falcon, deixou uma fortuna secreta. Investimentos feitos há décadas, ações, propriedades. Tudo legal e registrado em nome de empresas que só agora puderam ser desbloqueadas. Pisquei, atordoado. Fortuna? Ele. Nunca viveu como alguém rico. Steinberg assentiu. Porque o dinheiro não importava para ele. Mas deixou tudo isso para você, com uma condição. Qual? E perguntei. Ele abriu uma pasta e leu o trecho do testamento. Todo o patrimônio de Walter Callahan deve ser transferido para seu neto, Elliot James Callahan, com a obrigação de usar parte para criar um fundo educacional destinado a crianças carentes. O restante deverá ser administrado conforme sua consciência e os valores que aprendeu comigo. As palavras me atingiram como um abraço invisível. Senti os olhos marejarem. Ele sabia o que eu precisava fazer, murmurei. Steinberg sorriu. Ele sempre soube quem você se tornaria. O legado meses depois, o Fundo Educacional Walter Callahan nasceu oficialmente. Usei boa parte da herança para construir escolas, conceder bolsas de estudo e financiar programas culturais em Harrisburg e nas cidades vizinhas. Quis dar oportunidades às crianças que, como meu avô dizia, nunca tiveram voz nem escolha. Mas não parei aí. Com o restante do dinheiro, criei uma exposição permanente chamada A História Secreta de um Grande Cidadão, em um prédio no centro da cidade. Ali as pessoas podiam conhecer a vida de Walter Callahan, o homem que viveu duas vidas, o avô e o agente Falcon. As fotos, o caderno, alguns documentos desclassificados, tudo foi exibido com respeito e cuidado. Nunca revelei detalhes sensíveis, apenas o suficiente para que o mundo entendesse que heróis também podem viver em silêncio. Um ano depois, levei a vovó até lá. Ela caminhou devagar, apoiada no meu braço. Quando viu o nome Walter Callahan brilhando na placa dourada, sorriu com lágrimas nos olhos. Seu avô ficaria tão orgulhoso, Eli. Eu só segui o que ele me ensinou, respondi. Ficamos em silêncio, observando as pessoas entrarem na exposição. Estudantes, famílias, veteranos, curiosos. Todos conhecendo, enfim, o homem que por décadas vivera escondido entre nós. Epílogo. Nunca recuperei o carinho do resto da família. Para eles, eu era o traidor que destruiu o Império Callahan. Mas aprendi que às vezes é preciso perder tudo para encontrar a verdade. Hoje, sempre que passo pela fundação e ouço o riso das crianças, sinto que o vovô está ali. Nas paredes, nas vozes, na chama que não se apaga. Viva conforme sua consciência, ele dizia. Mesmo que o mundo vire as costas. A verdade pode ser enterrada, mas sempre encontra um jeito de ressurgir. E essa foi a última lição que ele me deixou. Aquela que carrego todos os dias,